Meus queridos netinhos, se eu pudesse voltar no tempo, eu me veria novamente correndo pelos campos verdejantes que cercavam nossa pequena casa aqui em São João da Boa Vista. Aquele era um tempo de inocência, de descobertas lentas, onde a maior preocupação era se o rio estaria bom para nadar, ou se a safra de café seria farta. Eu era uma menina ainda, com meus cabelos longos e escuros trançados, a pele queimada do sol e um coração que palpitava leve, sem as angústias e os segredos que a vida mais tarde se encarregaria de me apresentar. Nossa vida era simples, regida pelos ritmos da natureza e pelas tradições da nossa comunidade. As manhãs eram despertadas pelo canto dos galos, e os dias se arrastavam preguiçosamente entre as tarefas da casa, os afazeres na pequena roça e os encontros com as amigas na pracinha da cidade. Nossos sonhos eram modestos: encontrar um bom marido, construir uma família, ter uma vida tranquila e abençoada. Os romances que chegavam em folhetins surrados eram a nossa janela para um mundo de paixões avassaladoras, mas para nós eram apenas fantasias distantes, algo que acontecia com outras pessoas em outros lugares. Eu tinha meus 15 anos, a flor da idade, como diziam os mais velhos, a cabeça cheia de ideias, o riso fácil e um olhar curioso para o mundo. Começava a perceber os olhares dos rapazes, os gracejos tímidos, mas meu coração ainda não havia encontrado um pouso definitivo. Eu esperava por aquele sentimento especial, aquele que faria o meu mundo girar de um jeito diferente, como nas histórias que eu tanto gostava de ler, a Luz de Lamparina. E foi justamente nesse tempo de inocência quase pueril que o amor cruzou o meu caminho. Mas não era o amor esperado, o amor que seguia as regras e as expectativas da nossa pequena sociedade. Era um amor diferente, intenso, que me pegou de surpresa, e que desde o princípio eu soube que desafiaria o certo, que nos colocaria em um caminho perigoso e proibido. Ele era alguém próximo, parte do nosso círculo familiar, alguém que eu via com respeito e até mesmo com uma certa admiração. No início, era uma relação sem segundas intenções, mas aos poucos os olhares se tornaram mais demorados, as conversas mais profundas e pessoais. Eu sentia que ele me via de uma maneira diferente das outras pessoas, com uma atenção que me fazia sentir especial, única. Havia uma conexão silenciosa que se estabeleceu entre nós, uma compreensão mútua que ia além das palavras. Aquele sentimento foi crescendo sorrateiramente, como uma flor que brota em um lugar proibido. Eu sabia que não era certo nutrir essa paixão, que a nossa relação desafiava as normas sociais e familiares. Mas a força desse amor era avassaladora, me consumia por dentro e me fazia ignorar as vozes da razão que ecoavam timidamente na minha consciência. Era como se eu estivesse vivendo em um sonho, uma doce ilusão, onde nada mais importava além da intensidade dos nossos sentimentos. Nossos encontros se tornaram furtivos, marcados pela adrenalina do segredo e pelo medo constante de sermos descobertos. Eram olhares trocados em meio a reuniões familiares, bilhetes escondidos em lugares secretos, conversas sussurradas na penumbra da noite. Cada toque, cada palavra trocada em segredo, intensificava um laço que se tornava cada vez mais forte, mais difícil de romper. Eu me sentia dividida entre a alegria desses momentos roubados e a angústia de saber que estávamos caminhando por uma trilha perigosa, na minha juventude inexperiente. Eu não conseguia dimensionar as consequências desse amor que desafiava. Oxa, acreditava, com a ingenuidade dos meus 15 anos, que o nosso sentimento era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo, qualquer julgamento. Eu estava cega pela paixão, surda aos avisos silenciosos do meu coração. Mal sabia eu que esse amor proibido, que me parecia tão mágico e especial, traria consigo um fardo pesado demais para carregar, e que a minha vida, a partir daquele momento, tomaria um rumo completamente inesperado, marcado por segredos, sacrifícios e uma farsa que duraria décadas. A menina dos sonhos simples estava prestes a mergulhar em uma realidade complexa e dolorosa, onde o amor ironicamente seria a causa de muitas lágrimas, meus netinhos. Se o meu coração já batia descompassado pelo amor proibido,
O que aconteceu a seguir foi como uma avalanche que transformou a paisagem da minha vida para sempre. Nossos encontros secretos se tornaram mais frequentes, mais intensos. Cada olhar roubado, cada toque disfarçado, sob o manto da noite, ou encantos esquecidos da propriedade, era uma dose de uma doce ilusão. Eu me agarrava a esses momentos como se fossem o ar que eu respirava, alimentando a fantasia de que, de alguma forma, esse amor poderia ter um futuro. Eu era tão ingênuo. Meus amores, a paixão, essa força avassaladora, me cegava para os perigos, para as consequências inevitáveis que viriam de um relacionamento que quebrava tantas regras. Não havia conselhos de amigas, nem conversas com a minha mãe sobre coisas de mulher, pois o meu caso era diferente. Estava envolto em um silêncio pesado demais para ser quebrado. Eu vivia num universo particular, onde a euforia dos nossos encontros se misturava a um medo crescente, um pressentimento de que algo grandioso e irreversível estava para acontecer. E aconteceu. A vida que eu mal compreendia em sua plenitude começou a se manifestar de uma forma que eu não podia mais ignorar. Os primeiros sinais eram sutis, quase imperceptíveis, como um sussurro no vento, enjoos matinais que eu atribuía a alguma comida que não me caía bem, um cansaço que me abatia no meio do dia, diferente de qualquer fadiga de trabalho na roça. Meu corpo, antes tão familiar, começou a mudar, a inchar, a me trair. Eu usava roupas mais folgadas, evitava os olhares mais curiosos da minha mãe e das minhas irmãs, que com sua experiência já começavam a me observar com uma atenção diferente, carregada de uma suspeita que me apavorava. A certeza da gravidez me atingiu como um raio em céu azul. Foi um choque tão grande que me faltou o ar. Eu, uma menina de apenas 15 anos, com uma vida se formando dentro de mim, fruto de um romance que não podia existir. O pânico me dominou. Como eu esconderia algo tão grande? Como eu enfrentaria o mundo, a minha família, com uma verdade tão avassaladora e condenável na nossa comunidade de São João da Boa Vista? O medo do julgamento, da desgraça que recairia sobre meus pais, sobre minha casa, era sufocante. Eu me sentia cada vez mais isolada, construindo uma parede invisível ao meu redor. As risadas das minhas irmãs, as conversas animadas sobre os bailes e os rapazes da cidade pareciam ecos distantes de um mundo que eu já não fazia parte. Eu vivia num universo particular de angústia e incertezas, onde o pânico era um companheiro constante. As noites eram longas, passadas em claro, com o pensamento a mil, remoendo a situação, tentando achar uma saída. Eu me pegava tocando a barriga de leve, com uma mão trêmula, ainda sem acreditar que uma nova vida se formava ali dentro de mim. A inevitável consequência do meu amor proibido. Minha mãe, com sua sabedoria de vida e seu olhar de águia, foi a primeira a perceber a verdade por trás dos meus disfarces. Um dia, ela me chamou para conversar na cozinha, o lugar de tantas confidências e desabafos. O silêncio que se seguiu à sua pergunta direta foi ensurdecedor. Minha filha, você está esperando um bebê, não está? As palavras dela ecoaram no ar, e eu senti o rosto queimar, as lágrimas brotarem sem controle. Não adiantava mais negar, meu corpo havia gritado a verdade por mim. Naquele momento, a doce ilusão se desfez por completo, dando lugar à dura realidade. Quando minha mãe, com a voz embargada pela dor, finalmente perguntou se eu estava grávida, o mundo parou. As palavras dela, tão diretas e cheias de uma tristeza que eu nunca tinha visto em seus olhos, foram como um espelho para o meu próprio desespero. Eu desabei ali mesmo, musineten ras, chorei como nunca havia chorado antes, não só pela vergonha e pelo medo que me consumiam, mas por um breve alívio de não carregar mais aquele segredo sozinha. Mas o alívio durou pouco, substituído rapidamente por um pavor ainda maior, um frio na espinha que me paralisava. Ela me abraçou forte, um abraço que misturava a dor dela com um acolhimento para minha. Então veio a pergunta que eu mais temia, aquela que eu sabia que mudaria tudo, que selaria o meu destino. Quem é o pai, minha filha? O nó na minha garganta se apertou de tal forma que parecia me sufocar, e as palavras se recusavam a sair. Eu sabia que a verdade que estava prestes a revelar
seria um golpe esmagador para ela, para nossa família, e me condenaria de uma forma que eu mal podia conceber, com a voz quase inaudível. Um sussurro que mal saiu da minha garganta. Eu confessei. É o tio. A reação da minha mãe foi imediata e devastadora. O sangue pareceu escoar de seu rosto, deixando-a pálida como um fantasma. Ela levou a mão à boca, não para gritar, mas para sufocar um soluço que parecia vir do mais profundo de sua alma. Seus olhos se arregalaram em uma mistura de horror, descrença e uma dor tão profunda que senti meu próprio coração se partir em 1000 pedaços, junto com o dela. Era o irmão dela, Muzi Quaredos, uma figura que, por laços de sangue e familiaridade, deveria ter sido um porto seguro, não a origem de tanta angústia. O silêncio que se instalou na cozinha foi opressor, pesado, como uma lápide. Minha não me repreendeu, com raiva. Sua dor era muito maior do que qualquer ira. Eu via em seus olhos a decepção, a traição que ela sentia, não só por mim, mas por aquele que deveria ter sido um protetor. Naquele momento, eu me sentia a criatura mais suja e indigna do mundo, culpada por trazer tanta desgraça para nossa casa em São João da Boa Vista. E foi ali, naquele momento de confissão e desespero, que a solidão amedrontada se tornou minha companheira inseparável. Eu estava grávida, sim, mas não podia compartilhar a alegria da espera, a expectativa de uma nova vida. Em vez disso, eu carregava um fardo, uma vergonha que me isolava de tudo e de todos. A minha inocência havia sido roubada, e em seu lugar, restava apenas o medo constante de ser descoberta, de ser apontada, de ser condenada por uma sociedade que não perdoava um passo em falso. Eu me sentia sozinha, mesmo cercada pela minha família. O segredo me separava deles, criava uma barreira invisível que me impedia de ser completamente eu mesma. As conversas com minhas irmãs sobre os rapazes da vila e os bailes de fim de semana pareciam vazias e distantes. Eu não podia participar, não podia me abrir, pois a minha realidade era tão diferente, tão sombria. A cada dia que passava, minha barriga crescia, e com ela, o pavor da descoberta se intensificava. Eu tentava disfarçar, com roupas mais largas, com posturas que escondessem as curvas que se formavam. Cada olhar mais demorado de um vizinho, cada sussurro na rua, era como uma agulha fina, espetando a minha pele. Eu vivia em constante alerta, com o coração disparado, a cada batida na porta, a cada visita inesperada. O medo de que a verdade viesse à tona e destruísse tudo o que eu conhecia era um tormento diário, uma tortura silenciosa. Naquela época, Muse Nettinghas, uma gravidez fora do casamento, já era um escândalo em uma comunidade pequena como a nossa. Uma gravidez com um parente, isso era impensável, algo que traria desgraça total, a vergonha que mancharia o nome da nossa família por gerações. Eu, uma menina de 15 anos, tive que amadurecer décadas em poucas horas. Entendi que não havia espaço para minha dor, para o meu desejo de justiça, ou para qualquer revolta. A prioridade era clara: proteger a vida que crescia em mim, a qualquer custo, e preservar o que restava da dignidade familiar. O dilema não era mais sobre o que eu queria, mas sobre o que era absolutamente necessário fazer para sobreviver e para garantir um futuro, ainda que incerto, para a Beba. E assim, com a alma em pedaços e o coração amedrontado, eu me preparei para as escolhas mais dolorosas da minha vida, depois que as lágrimas secaram e a gravidade da situação se instalou de vez na minha alma e na da minha mãe. Sabíamos que o tempo estava correndo contra nós. A cada dia que passava, minha barriga ficava mais evidente. E com ela, o risco de o segredo ser descoberto aqui, em São João da Boa Vista. A proibição de revelar a verdade sobre o pai do meu filho, menos aquele amor proibido que me custaria tudo, era para manter essa proibição e evitar a desgraça total, era preciso agir rápido, tomar uma atitude drástica e imediata. Foi então que a pressão silenciosa da minha família começou a se manifestar. Não eram gritos ou discussões abertas, mas olhares preocupados, suspiros pesados e conversas sussurradas em cantos, das quais eu era o centro.
mas não a participante. Eu via o pardo e a angústia nos olhos dos meus pais, especialmente da minha mãe, que carregava a vergonha iminente como um peso insuportável. Para eles, a reputação da família era tudo, e a minha situação ameaçava desmoronar anos de trabalho e respeito na comunidade. Minha mãe, com a perspicácia de quem conhecia cada canto e cada fofoca da nossa cidade, já tinha a grande decisão em mente. Lembro-me dela falando baixinho na cozinha, com a voz quase um sussurro, como se as paredes pudessem ouvir. Ela falava de um homem, um trabalhador da roça que conhecíamos de vista, um pouco mais velho que eu, conhecido por ser calado e por não ter muitos laços familiares fortes. Ele é um homem bom, filha. Aceitará a proposta sem fazer muitas perguntas. A ideia de me unir a alguém que eu mal conhecia, por quem não sentia nada, além de um respeito distante e uma profunda estranheza, irra assustadora. Entregar minha vida, meu corpo, meu futuro, para um desconhecido, tudo para mascarar uma verdade que me consumia. Mas o medo da vergonha pública, da desgraça que cairia sobre minha família, era ainda maior. A pressão, tanto interna quanto externa, era imensa e me sufocava a cada dia. Eu não tive escolha, meus amores. A menina que sonhava com um amor romântico e uma vida simples, mas feliz, foi sepultada ali mesmo, naquelas conversas sérias e cheias de paz. Meu destino seria selado por uma decisão que visava proteger o meu filho, dar a ele uma fachada de normalidade e abafar o escândalo familiar. Minha mãe, com a ajuda de algumas tias de confiança, menos que foram informadas de uma versão suavizada da história, de um namoro com um rapaz que me abandonou e não assumiu, começou a orquestrar, tudo com uma urgência febril. Tudo foi feito às pressas e com a máxima discrição. O namoro com meu futuro marido foi breve e protocolar. Ele vinha à nossa casa sob o olhar atento dos meus pais. E nossas conversas eram poucas, limitadas ao essencial. Cada encontro era uma encenação cuidadosa para a vizinhança, uma farsa que eu tinha que manter com um sorriso forçado e um coração em pedaços. Eu me sentia como uma atriz em uma peça, interpretando um papel que não me pertencia, vivendo uma mentira que parecia esmagar minha alma a cada minuto. Os preparativos para o casamento foram rápidos e simples, sem a pompa e a celebração que as outras noivas de São João costumavam ter. Uma cerimônia discreta na igreja, com poucos convidados, apenas a família mais próxima e alguns vizinhos, para não levantar suspeitas. Eu usava um vestido emprestado, nada de véu ou grinalda, e meu corpo, que já começava a se transformar, era cuidadosamente escondido sob o tecido. Não havia alegria nos meus olhos, apenas uma profunda resignação. Cada passo em direção ao altar era um passo em direção a uma vida de fachada. No dia do casamento músico Aredos, minha mente estava um borrão. Lembro-me de me vestir em silêncio, sentindo o peso do tecido sobre o corpo e o nó na garganta. No altar, ao lado daquele homem que se tornaria meu marido apenas no papel e na frente da sociedade. Fiz meus votos com a voz embargada. Meu coração não estava ali. Ele estava com a verdade que eu carregava, com o amor proibido que havia me levado àquela situação. E com a promessa silenciosa que fiz a mim mesma, eu protegeria meu filho a todo custo, mesmo que isso significasse viver uma vida inteira de aparências, mesmo que isso me custasse tudo. Aquela decisão, imposta pela pressão silenciosa da minha família, foi o maior sacrifício da minha juventude. Casei, a palavra ainda ressoa na minha memória, com um eco vazio, Musinetenhas. Não houve festa grandiosa, nem a alegria desbordante que se esperava de uma noiva, aqui em São João da Boa Vista. O vestido, embora simples, cobria não só meu corpo já em transformação, mas também a verdade que me consumia. A partir daquele dia, minha vida se tornou uma farsa silenciosa e dolorosa, uma encenação constante, e minha alma permaneceu calada. Meu marido, aquele homem que o destino me impôs por conveniência, era uma pessoa boa, no seu jeito simples e calado. Ele me tratava com respeito, nunca
com a paixão, ou o carinho, que eu sonhei. Assumiu seu papel de pai para o meu filho que estava para nascer, sem jamais saber a verdade completa, apenas a versão que minha mãe e eu havíamos fabricado, a de um amor de juventude que me deixou grávida e desapareceu. Eu o observava, cuidando das terras, e sentia uma estranha mistura de gratidão por sua aceitação e uma profunda tristeza pela mentira que compartilhávamos. Éramos dois estranhos sob o mesmo teto, unidos por uma farsa que o tempo não ousava desvendar. Primeiros meses de casada foram os mais difíceis. Eu precisava me adaptar à nova rotina, às responsabilidades do lar, enquanto meu corpo se transformava a olhos vistos. A barriga crescendo era um lembrete constante do romance proibido e da consequência que ele trouxe. Os olhares curiosos dos vizinhos, os sussurros na missa, na feira menos, cada um deles era como uma agulha fina espetando a minha pele. As desculpas para a pressa do casamento e a barriga avantajada nasceu antes do tempo. Que susto! Eram ensaiadas e repetidas à exaustão. Viver com medo de que uma palavra mal colocada, um gesto descuidado, pudesse revelar o que eu tanto me esforçava para esconder, era um tormento diário. Eu aprendi a arte de sorrir por fora, enquanto minha alma gritava por dentro. Minha vida era uma fachada cuidadosamente construída. Participava das conversas, mas evitava aprofundar. Desviava de perguntas indiscretas. Mantinha uma distância segura para que ninguém se aproximasse demais e percebesse as rachaduras na minha armadura. A solidão era minha companheira mais fiel, porque o segredo era pesado demais para ser compartilhado com qualquer um, exceto com minha mãe, a única que dividia o peso comigo. Dentro do casa, a relação com meu marido era funcional. Eu cuidava do lar, preparava as refeições, e ele trabalhava incansavelmente. Havia um silêncio respeitoso entre nós, um espaço que o segredo preenchia por completo. Não tínhamos aquelas conversas longas e íntimas que se espera de um casal. Ele não sabia do trauma que me assombrava, da origem daquele primeiro filho, e eu não ousava compartilhar. Meu coração estava em pedaços, mas ele continuava a bater, impulsionado pela necessidade de manter a farsa. A ironia da situação era que, enquanto eu carregava essa mentira dolorosa, a vida de São João da Boa Vista seguia seu curso. As colheitas vinham e iam. Os carnavais animavam a praça, as crianças cresciam e faziam barulho nas ruas. E eu, por trás da minha fachada de esposa e futura mãe, sentia o peso de um segredo que não me pertencia por inteiro, mas que eu havia aceitado como meu para proteger a todos. O preço era minha alma calada, uma parte de mim que se fechou e permaneceu em silêncio por décadas. A chegada do meu bebê, que estava cada vez mais próxima, seria uma nova camada de desafios, mas também eu esperava um propósito. Amor por ele, o fruto daquelas escolhas dolorosas, era a única verdade incontestável em minha vida. Eu sabia que a maternidade seria minha maior alegria, mas, paradoxalmente, a maior fonte dos meus medos. E assim, eu seguiria em frente, com o amor de mãe como meu guia e o segredo, ainda, no mais profundo do meu coração. Se há um dia que permanece gravado na minha memória, com a clareza de um cristal, apesar de todas as brumas do tempo e da dor, é o dia em que o meu tesouro chegou ao mundo. Meses do angst, de medos incontáveis, e de um segredo sufocante, pareciam se condensar naqueles últimos dias da gravidez. Minha barriga já estava enorme, e as desculpas sobre um nascimento antes do tempo já não colavam tão bem por aqui, em São João da Boa Vista. A comunidade, com seus olhos sempre atentos e curiosos, já esperava a chegada do meu filho. Foi uma noite fria e úmida, daquelas que anunciam a mudança das estações, e trazem um certo ar de melancolia. As dores começaram de mansinho, quase imperceptíveis, mas logo vieram com uma intensidade que eu jamais havia imaginado. Minha mãe, sempre a meu lado, foi meu porto seguro, minha rocha. Lembro-me dela, com as mãos firmes nas minhas, me dando força e coragem a cada contração. Meu marido estava ali também, solícito à sua maneira tentando ajudar, mas a verdadeira conexão, a cumplicidade daquele momento, era entre mim
e minha mãe, a única que sabia a verdade por trás daquela nova vida que estava prestes a surgir. Então, depois de horas que pareceram uma eternidade, ele veio ao mundo, meu filho, um ser pequenino, enrugado e chorão, mas para mim, a criatura mais linda que meus olhos já haviam visto. Quando o pegaram e o colocaram nos meus braços, senti uma onda de amor me invadir, tão poderosa que lavou por um instante todos os medos, todas as vergonhas, todos os segredos. Era um amor puro, instintivo, que me transformou completamente. Naquele momento, eu não era mais a menina traída, nem a esposa por conveniência. Eu era mãe, e essa era a luz na minha escuridão secreta. O primeiro choro dele foi música para meus ouvidos, o cheirinho de bebê, o toque da sua pele macia contra a minha. Tudo isso me trouxe uma alegria indescritível. Finalmente, um propósito para toda a dor que eu havia carregado. Aquele pequeno ser era a prova de que a vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, encontra um jeito de florescer. Eu olhava e via nele a minha redenção, a chance de recomeçar, de construir um futuro diferente, mesmo que as bases do meu presente fossem tão frágeis. Mas junto com a alegria imensa, os medos voltaram, sutis a princípio, depois mais intensos. Aquele bebê, tão indefeso, trazia consigo a verdade do meu passado. Como eu o protegeria do mundo, dos julgamentos, da sombra de uma paternidade que jamais poderia ser revelada. Cada vez que alguém olhava para ele, eu sentia um calafrio. Sarah, que veriam alguma semelhança com o meu tio, o pai biológico que ninguém conhecia, será que algum traço, alguma expressão, entregaria o nosso segredo? A paranoia era uma companheira constante, uma voz sussurrando no fundo da minha mente. Eu me dedicava integralmente a ele. Cada mamada, cada troca de fralda, cada canção de ninar era um ato de amor e de proteção. Eu o ninava por horas, sussurrando promessas de que ele seria amado, que ele seria feliz, que nada do mundo exterior o alcançaria. Meu maior desejo era que ele crescesse forte, saudável e, acima de tudo, que nunca sentisse o peso da verdade que eu carregava por nós dois, fruto daquelas escolhas dolorosas e do romance proibido. O dilema de como Xomalô foi mais um desafio. Queríamos um nome que não levantasse suspeitas, que não evocasse memórias ou semelhanças com a família do meu tio. Escolhemos um nome bonito e comum, na esperança de que ele pudesse ter uma vida normal, sem a sombra do passado. Cada vez que alguém elogiava sua beleza, seu sorriso, eu sentia um misto de orgulho e pavor. O meu tesouro era tão perfeito, tão inocente, e eu faria de tudo para que a minha história não o maculasse. A vida de casada continuou, mas agora com um novo propósito. Meu filho era a minha âncora, a minha razão para me levantar todos os dias. Eu observava meu marido segurá-lo, brincar com ele, e sentia um nó na garganta. Ele era um pai para essa criança, no papel e no afeto que demonstrava, mas não no sangue. E eu, com o coração dividido entre a alegria de ter meu filho e a angústia de que a verdade pudesse vir à tona, me tornei uma leoa para protegê-lo. O nascimento do meu tesouro foi o início de uma nova fase. Uma fase onde a maternidade seria a minha maior alegria e, paradoxalmente, a maior fonte dos meus medos. E assim, eu seguiria em frente, com o amor de mãe como meu guia e o segredo, ainda no mais profundo do meu coração. A vida seguiu seu curso Muzinetenhas, como um rio que corre sem parar, levando com sua correnteza os dias, os meses e os anos. Meu filho mais velho cresceu, meus outros filhos nasceram. Sim, a vovó aqui teve uma prole abençoada, e a casa se encheu de risadas, de brincadeiras e daquela doce confusão que só uma família grande pode trazer. Por fora, eu parecia uma mulher comum aqui de São João da Boa Vista, esposa dedicada, mãe amorosa e depois, uma avó coruja. Eu ia à missa, participava das festas da comunidade, recebia as amigas para o café e as fofocas do dia. Mas por dentro, meus amores, eu carregava um fardo invisível, um segredo que pesava na minha alma como uma rocha, e que se tornou a minha prisão invisível. A mentira sobre a paternidade do meu filho mais velho era um véu constante, uma barreira entre mim e o mundo,
e até mesmo entre mim e aqueles que eu mais amava. Eu me tornei uma mestra em disfarçar, em desviar olhares, em evitar conversas que pudessem levar a perguntas perigosas. Cada elogio à semelhança do meu filho com o pai, ou seja, meu marido, era uma facada no peito. Eu sorria, agradecia, mas por dentro sentia um calafrio, o medo de que a verdade, por menor que fosse a pista, pudesse escapar. O tempo passou, e com ele, as preocupações da juventude deram lugar às responsabilidades da vida adulta. Construí um lar, criei meus filhos com todo o amor que cabia no meu coração. Eles eram a minha vida, a minha alegria, a minha razão de ser, mas o segredo sobre a origem do meu primogênito, o fruto daquele romance proibido e das minhas escolhas dolorosas, era uma parte de mim que eu nunca podia compartilhar. Ele cresceu, casou, teve seus próprios filhos menos meus netos. Vocês. E eu o via com carinho e uma culpa que só uma mãe que guarda um segredo pode entender. Ele me abraçava, me beijava, e eu sentia um aperto no peito. Como ele reagiria? Se soubesse a verdade, essa pergunta me assombrou por décadas. O peso da mentira não era apenas moral músico aredos. Ele se manifestava de outras formas. Eu me tornei uma pessoa mais calada, mais reservada, evitava conflitos, preferia o silêncio, a discussão, temendo que uma palavra dita no calor de uma briga pudesse abrir a porta para o que eu tanto escondia. As noites em claro eram frequentes, com a mente remoendo o passado, imaginando e se eu tivesse contado, se as coisas tivessem sido diferentes, mas as perguntas não tinham resposta. E o tempo só cimentava a realidade do meu segredo. Eu via meu tio, o pai biológico do meu filho, em festas de família, em reuniões, e meu coração disparava. Ele nunca tocou no assunto, nunca demonstrou qualquer reconhecimento além do habitual. Para ele, talvez, aquele evento fosse apenas uma memória distante, abafada pelo tempo e pela negação. Mas para mim, era uma ferida aberta, um lembrete constante daquela traição e do sacrifício que eu havia feito. Era uma tortura silenciosa, um nó que se apertava a cada vez que nossos olhares se cruzavam. E eu o via interagir com o filho que ele nunca reconheceria. A comunidade aqui em São João da Boa Vista mudou muito com os anos. Cresceu, modernizou-se, mas o modo de pensar, em certos aspectos, permanecia arraigado. O medo do julgamento, da desgraça pública nunca me abandonou. Minha mãe, minha confidente e cúmplice nesse segredo, foi a única com quem eu podia ocasionalmente trocar um olhar de entendimento, um suspiro que valia mais que 1000 palavras. Depois que ela se foi para o lado de Deus, me senti ainda mais sozinha com o meu fardo. A vida me deu muitas alegrias, sim. Vi meus filhos prosperarem, meus netos nascerem e crescerem. Fui amada, respeitada e construí uma família sólida. Mas, em cada um desses momentos de felicidade, havia uma pontada, uma lembrança do segredo que me impedia de ser completamente livre, completamente eu mesma. A mentira, meus netinhos, pode até proteger no início, mas com o tempo, ela se torna um peso insuportável, uma prisão invisível que rouba a paz da alma. E assim, eu vivi anos de aparências, com um sorriso no rosto e um segredo no coração, esperando o dia em que pudesse, finalmente, me libertar. O custo da minha alma calada foi alto. A vida, Newsnet e Haas, tem seu próprio ritmo, e a gente nem percebe quando a juventude se esvai e a velhice chega, de mansinho, com suas rugas, seus cabelos brancos e suas dores nas juntas. Mas com a velhice, veio também algo que eu não esperava, uma necessidade premente, quase dolorosa, de aliviar a alma. O segredo que eu carreguei por tantas décadas, aquele que me acompanhou em cada passo, começou a pesar ainda mais. Não era mais um fardo a ser escondido, mas uma verdade que precisava ser libertada. Os dias se tornaram mais lentos, e as horas de reflexão, mas numerosas. Sentada aqui na varanda da minha casa, em São João da Boa Vista, vendo o sol se pôr sobre as montanhas, eu revisitava cada capítulo da minha vida, as alegrias, as tristezas, os amores, as perdas. E em meio a todas essas memórias, o segredo da paternidade do meu filho mais velho, fruto daquele romance proibido, brilhava como uma ferida antiga
que mesmo cicatrizada por fora, ainda doía por dentro. As cicatrizes do tempo estavam ali, mais evidentes do que nunca, e o custo da minha alma calada se fazia sentir em cada fibra do meu ser. Eu via meus filhos, já adultos, alguns com cabelos grisalhos como os meus. Via meus netos correndo pela casa, cheios de vida e de curiosidade. E pensava, como eu poderia partir deste mundo, levando comigo essa história, essa parte tão crucial da minha existência, sem que eles soubessem. O medo do julgamento, que antes era tão forte e ditava minhas escolhas dolorosas, começou a diminuir. Foi substituído por um desejo ainda maior de autenticidade, de paz, e o Senshikyu. Para encontrar a verdadeira serenidade antes de partir, eu precisava me despir daquela mentira que me acompanhava desde a juventude. Não era mais uma questão de proteger a mim ou a minha família da vergonha social. A sociedade mudou muito desde os meus tempos de menina. As pessoas estão mais compreensivas. Os tabus, embora ainda existam, não têm o mesmo poder esmagador de antes. A verdadeira proteção que eu buscava agora era para minha própria alma. Eu queria me sentir leve, sem pesos, sem nós na garganta. Antes de encontrar meu Criador, eu senti que o silêncio, antes um escudo, tornara-se uma prisão. Uma prisão dourada, sim, com muito amor e carinho ao redor, mas uma prisão. Ainda assim, eu queria poder olhar para meus filhos e netos e ter a certeza de que eles me conheciam de verdade. Não apenas a versão que eu havia construído para o mundo. O desejo de compartilhar, de confessar, de ser totalmente transparente, crescia a cada dia. Era um grito interior, por libertação, que ecoava dentro de mim, cada vez mais alto, sufocando o medo. Os riscos eram claros. Claro, a revelação poderia causar dor, confusão, talvez até raiva. Meu filho mais velho, principalmente, poderia se sentir traído, enganado por toda uma vida. Mas a alternativa, a de morrer com o segredo, parecia-me ainda mais terrível. Era como deixar um quebra-cabeça incompleto para trás, uma peça faltando na história da nossa família. Um custo final para minha alma que eu não estava disposta a pagar. Passei a rezar mais, a pedir orientação. Pedi a Deus a coragem para dar esse passo, para encontrar as palavras certas, o momento certo. Eu sabia que a verdade, por mais dura que fosse, era um caminho para a cura. Não só para mim, mas quem sabe, para todos os envolvidos. O alívio que eu imaginava sentir ao finalmente falar era uma força motriz, um sopro de esperança nos meus últimos anos. E assim, meus queridos, a vovó aqui, já com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, começou a amadurecer a ideia de que o adeus não seria completo sem a verdade. Não era mais uma questão de esconder, mas to reveler, de desfazer os nós que o tempo havia apertado. A velhice me trouxe a sabedoria de que a vida é finita e que certas coisas não podem ser levadas para o túmulo. E o maior desejo do meu coração, antes de partir, era ter a alma lavada, livre e em paz. O próximo passo, eu sabia, seria o mais difícil, mas também o mais libertador. Chegou, meus netinhos, o momento que eu tanto temi e ao mesmo tempo tanto esperei. Aqui estou eu, na minha cama, sentindo o corpo mais fraco a cada dia, a respiração mais curta, como um sopro que se esvai. O médico já veio, com seu olhar de pesar, e eu sei que o fim está próximo, mas por incrível que pareça, não sinto medo. O que sinto é uma calma estranha, uma serenidade que a velhice me trouxe, e com ela, a coragem que me faltou por tantos e tantos anos. A decisão de contar o meu segredo no limite da vida não foi um capricho, mas uma necessidade profunda da minha alma. Eu não queria que vocês, meus amados, tivessem que viver com a sombra de uma mentira, com um pedaço faltando na nossa história de família. Não queria levar para o túmulo um fardo que me pesou por mais de 70 anos. Sentia que a minha partida só seria completa, só me traria a paz verdadeira, se eu me despedisse de vocês com a verdade escancarada, por mais dolorosa que ela fosse. Naquela manhã de uma sexta-feira de julho, aqui em São João da Boa Vista, chamei meus filhos, o meu primogênito mais velho, aquele por quem tudo começou,
e os outros, que nasceram de um amor que se construiu com o tempo, mas que também carregaram, sem saber, o peso do meu segredo. Eles vieram, um a um, sentar-se ao redor da minha cama, com os rostos preocupados, os olhos marejados. O silêncio na casa era denso, só quebrado pelo meu respirar ofegante e pelo tic-tac lento do relógio na parede. Eu reuni todas as forças que ainda me restavam, olhei para cada um deles, um por um, tentando gravar em minha mente os seus rostos, as suas expressões. Comecei a falar com a voz fraca, mas com uma convicção que vinha do fundo do meu ser. Não usei rodeios, nem busquei desculpas, apenas a verdade. Comecei do começo, da menina que eu era, ingênua e cheia de sonhos, daquela tarde terrível que virou minha vida de ponta cabeça, do romance proibido que me arrebatou e da consequência inevitável. Contei sobre o pavor da descoberta e a solidão amedrontada que senti. Falei da pressão silenciosa e da grande decisão da família de me obrigar a casar, do acordo frio que selou minha vida, do nascer da farsa e da vida dupla que precisei levar. Expliquei como o amor de mãe foi a luz na minha escuridão, e como os anos de aparências e o custo da minha alma calada deixaram cicatrizes do tempo que nunca cicatrizaram. Falei da velhice e do grito interior por libertação que me impulsionou a este momento. E então, com a voz embargada, mas firme, revelei que era o centro de toda a minha dor. O pai do meu filho mais velho não era o meu marido, mas sim o meu próprio tio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus filhos me olhavam com olhos arregalados, chocados, incrédulos. Vi a dor em seus rostos, a confusão, a raiva talvez. O meu primogênito, em particular, empalideceu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Era a verdade nua e crua, sem enfeites, sem atenuantes. Expliquei as razões da minha decisão, a necessidade de proteger a ele, meu filho, do julgamento de uma sociedade cruel, de dar a ele um nome e um lar, de preservar a honra da nossa família, ainda que isso significasse viver uma mentira por toda a vida. Falei do medo constante, do peso da mentira que carreguei sozinha, das noites em claro da culpa que me coroía. Não pedi perdão, pois sabia que o que fiz foi por amor e por desespero. Apenas pedi compreensão. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dos meus filhos. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas do choque, de uma nova compreensão sobre a mulher que eu era, sobre a vida que eu havia levado. Vi neles um misto de dor e de respeito, talvez até de admiração pela força que tive de carregar um segredo tão grande por tanto tempo. Aquel momento, Musinetenhas, foi o mais libertador da minha vida. As palavras, uma vez presas na garganta, agora flutuavam no ar, leves, dissolvendo décadas de silêncio e de angústia. Senti um peso enorme sair dos meus ombros, como se eu pudesse finalmente respirar de verdade. A verdade, meus queridos, tem esse poder. Ela pode ferir, sim, mas também liberta. E aqui, no meu leito de morte, no limite da vida, eu escolhi a liberdade. A paz de uma alma que finalmente se revelou por completo, desvendando o segredo que me custou tudo. Meus amados netinhos, o ar no quarto ainda estava denso, depois que as últimas palavras da minha confissão flutuaram no ambiente. As lágrimas nos rostos de vocês eram um espelho das minhas próprias, mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Não eram mais as lágrimas de medo ou de vergonha que me acompanharam por uma vida inteira, mas as lágrimas que vêm com a libertação, com a verdade que finalmente encontra seu caminho. Eu vi o choque em seus olhos, sim. Mas depois do choque, algo mais profundo começou a surgir. A compreensão. E, com ela, o amor. Meu primogênito, aquele que mais seria afetado por essa revelação, se aproximou da cama e segurou minha mão. Seu toque era firme, e seus olhos, embora ainda marejados, transmitiam uma força que me surpreendeu. Ele disse, com a voz embargada, a senhora carregou um peso enorme por nós. Eu sinto muito pela dor que a senhora passou. Naquele momento, musicaredos, eu soube que valeu a pena. A verdade, por mais dura que fosse, não nos separou. Ela nos uniu ainda mais. O legado da minha história, Musinetenhas, não é para ser um fardo para vocês. Pelo
contrário, que elas sejam um lembrete de que a vida é cheia de complexidades. Nem tudo é preto no branco, nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes as circunstâncias nos empurram para caminhos que jamais imaginamos, e temos que fazer o que é preciso para proteger aqueles que amamos. A minha história é um testamento da força do amor materno, um amor que me levou a sacrificar minha própria paz em nome da segurança e do futuro do meu filho. Eu não me arrependo das minhas escolhas dolorosas, pois elas me permitiram criá-los, vê-los crescer e formar suas próprias famílias, aqui em São João da Boa Vista. Que a minha vida sirva também como uma lição sobre o perdão. Perdão para os outros, sim, para aqueles que nos ferem, mesmo que o ferimento venha de dentro da própria família, como aconteceu comigo, mas acima de tudo, perdão para si mesmo. Eu demorei muitas décadas para me perdoar pela mentira que vivi, pelo segredo que carreguei. Que vocês aprendam a se perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas difíceis que a vida inevitavelmente lhes apresentará. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar por uma vida inteira. E por fim, que a minha história lhes ensine sobre a aceitação. Aceitação das imperfeições da vida, das reviravoltas inesperadas, das verdades que podem ser desconfortáveis. Aceitação das pessoas como elas são, com suas luzes e suas sombras, com seus passados e seus segredos. Nós somos feitos de todas as nossas experiências, das alegrias e das dores, dos acertos e dos erros. E é na aceitação plena de tudo isso que encontramos a verdadeira paz. Não quero que vocês vivam com vergonha ou medo. Quero que vivam com integridade, com a cabeça erguida, com a coragem de serem quem são. Se a vida lhes trouxer segredos, que vocês tenham a sabedoria para decidir se eles precisam ser guardados ou revelados, e a força para lidar com as consequências, mas que nunca, nunca achem que precisam esconder quem são ou de onde vieram para serem amados ou aceitos. Meus olhos estão ficando pesados e a voz da vovó está falhando. Sinto que a minha jornada está chegando ao fim, mas antes do pet, quero que saibam que o amor que sinto por vocês é imenso, maior do que qualquer segredo, mais forte do que qualquer dor. Vocês são o meu legado, a continuação da minha história, e eu confio a vocês a verdade que eu guardei por tanto tempo. Que essa história seja um lembrete. A vida é um emaranhado de fios, alguns brilhantes, outros mais escuros, mas é trama completa, com todos os seus fios, que forma o belo tecido da nossa existência. Amem muito, perdoem sem limites e aceitem a vida em toda a sua plenitude. E lembrem-se da vovó, que no fim de sua vida, encontrou a paz, ao finalmente compartilhar sua verdade com aqueles que mais amava. Agora, meus queridos, abracem-me. A vovó vai descansar.